muitas pessoas, elas não conseguem entender o porquê elas lutam e elas fracassam. A pessoa não consegue entender, ela disse: eu hago todo, e aún assim, minha vida não avança, eu não avanço. As pessoas não têm o entendimento do mundo espiritual. Elas não têm conhecimento de que o espiritual está por em cima do material, do humano. E por elas ignorarem isso, é que elas se frustram, porque elas lutam por seu matrimônio e o matrimônio fracassa. Ela luta por sua economia e cada dia ele está mais pobre. Ela luta para curar-se e não consegue vencer a enfermidade. E ela não entende. E ela quer pelear com o marido para que o marido entenda. E ela disse: tu eres o culpado. E ele disse: não, o culpado eres tu. E aí empieza e se estira e aflora dentro da pareja. Um culpando ao outro, um responsabilizando ao outro. A madre que não sabe aonde se equivocou em la criança de seu filho, porque seu filho tomou malos passos, tomou malos caminhos, e ela não sabe como fazê-lo entender que aquelas amistades não lhe convêm. E por que a pessoa ela tem isso? Por ela desconhecer o mundo espiritual, por ela não saber que por detrás do problema de Édia, seja qual seja o problema, por detrás desse problema há um espírito. Você não vê o espírito, você apenas vê as consequências do espírito. Por exemplo, quem neste momento sente paz? Oh, bispo, eu tenho muita paz. Levanta a mão. Então, de onde procede essa paz? De quem? Ele é Espírito Santo. A hora de eu lhe pergunto: você está vendo o Espírito Santo? Está vendo o Espírito Santo? Não. Você apenas vê a consequência da obra do Espírito Santo. Ele me dá paz. Ele me dá tranquilidade. Ele me dá forças. É a obra do Espírito Santo. Você não o vê, mas você pode perceber as coisas que ele faz. Lo contrário também é verdade. Você não pode ver o diabo, você não vê os espíritos, você só vê as consequências desse espírito trabalhar em sua vida. Então, se esse espírito coloca depressão, intento de suicídio, esse espírito coloca desesperação, nerviosismo, insônia, esse espírito coloca miséria, hace com que você lhe maltrate a seu filho, maltrate a sua mulher, hace com que você seja alcoólico, porque você já prometeu deixar o alcoolismo, já prometeu deixar de usar drogas, mas você não consegue, porque por detrás está um espírito, você não vê, mas esse espírito está aí. Você vê as consequências, você vê sua economia por el piso, você vê todo o tempo lhe estão roubando, lhe estão estafando, lhe estão enganando. Você não vê o espírito, você só não vê o que ele causa. E as pessoas ignoram isso. E por isso que ela crê que o problema de ela é o marido, ou é o filho, ou é a esposa, ou é o patrão, ou é o chefe, o supervisor. Ela crê que é fulano, ela crê que o problema está no país. Ela não entende que o problema é espiritual. Quando Deus criou ao homem, Deus lo puso en el paraíso, en el Edén, verdade? Adão e Eva foram criados por Deus, e Deus los puso sobre todas suas obras. E quando Deus criou ao homem, Deus lhe deu ao homem sua autoridade. O homem tinha a autoridade de Deus. O diabo já existia, os demônios já existiam. Sin embargo, eles não podiam tocar em Adão
nem tampouco em Eva. Por que não podiam? Porque eles tinham lá a autoridade de Deus sobre eles. O diabo estava subordinado a eles, sujeito a eles. Então, se o diabo não podia causar-lhes males, não podia. O diabo não podia tocar-los, mientras eles obedeciam a palavra. Mientras eles estavam sujeitos à palavra de Deus, o diabo não tinha acesso a eles. Por isso, não havia dolor, não havia miséria, não havia pleitos, não havia desgraças. Não havia um porquê, porque o diabo estava abaixo do domínio do homem. O homem tinha quê? Tinha quê? Autoridade sobre o diabo. O homem tinha essa autoridade. Então, que foi o que o diabo hizo? Ele tentou Eva. Porque a única maneira do diabo poder tocar em eles era que eles se sometessem ao diabo. Porque mientras eles estavam sometidos a Deus, o diabo não os tocava. Então, quando o diabo lhe mostrou a Eva o fruto, o problema não era comer o fruto. O problema é que ela ia tocar em algo que era sagrado. Era algo que pertencia a quem? A Deus. E Deus disse: não toque. Não toque. Porque se tu tocas, tu vas a morrer. Tu vas a morrer. Então, se Deus, Ele deu uma ordem. Aquele árvore era sagrado. Não se podia tocar. E o diabo começou a persuadir, a dissuadir Eva para que ela comesse do fruto. Quando ela colocou a mão no fruto e lo comeu, ela transferiu para o diabo a autoridade que ele havia recebido. Porque ela passou a obedecer a voz de quem? Do diabo. E você, quando obedece a voz de alguém, é porque esse alguém está por em cima de você. Se o patrão lhe disse: fulano, haga esse trabalho, o que você vai fazer? Você vai dizer: não, patrão, não vou fazê-lo não. Ah, não vou, então por favor, vete. Porque ele tem que autoridade. Vocês tiveram dificuldade para chegar ao templo hoje? Está todo cerrado, verdade? Tá ou não está? Há policias aqui e allá, não há? E o policia, quando você vem de coche, o policia diz assim: para já, dá a volta. Sim ou não? Você sai do carro a pelear com o policia? Por quê? Ganas lhe dão. Mas você não lo hace. Por um motivo. Você sabe que ele é uma. Então você respeita a ele. É uma autoridade. Então se ele disse: vá para já, e você vá. Gostando ou não gostando, você vá. Porque ele tem autoridade. Então, quando eu me someto a alguém, é porque essa pessoa tem autoridade sobre mim. É o caso de Eva e Adão. Quando eles hicieron caso a la ordem do diabo, eles transferiram essa autoridade que eles tinham para o diabo. Então, o diabo passou a estar por em cima do homem. E a partir desse momento se desatou o caos.
Porque eles perderam a prosperidade, porque foram expulsados do paraíso, começaram a estar enfermos, porque Eva começou a sentir dolores na hora de seu parto, a família começou a desintegrar-se, porque os 2 filhos de ellos se pelearam e um matou ao outro. A terra se volvió inimiga do homem, por lo tanto o homem sembrava e o homem não cosechava o que esperava. Tudo por quê? Porque o diabo passou a ser o senhor da humanidade. Então, se nós vemos o caos afuera, violência, gangues, pandilhas, drogas, pessoas em hospitais, ninhos abandonados, nós vemos desgraças tras desgraças. Por quê? Porque o diabo passou a ser o senhor de los homens, e ele impõe sobre o homem essa autoridade que o homem lhe transferiu. Não sei se eu me hago entender. Quem me está compreendendo? Ele transferiu. Então, se o homem passou a estar sujeito ao diabo. E que foi o que passou? Deus, em sua infinita misericórdia, enviou nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando Ele vino para quê? Para restaurar ao homem caído, ao homem que estava dominado por el pecado, ao homem que era escravo de Satanás. Então, Jesus, quando Ele vino, Ele mostrou essa autoridade. Você vê que Jesus falou com o mar, e o mar que se calmou. Imagine-se, Ele falou com o mar, e o mar, Ele falou com o vento, e o vento deixou de soplar. Ele falou com uma higuera, e a higuera que se secou. Que é isso? Autoridade. Autoridade. Jesus, Ele vino trazer de volta para o homem a autoridade que o diabo havia roubado. Então, quando nós leemos o Novo Testamento, nós vemos que Jesus entrava em cidades e os demônios caíam de quê? De rodillas. E diziam: que tienes com nós outros, Jesus? Por quê? Porque Jesus recuperou o quê? A autoridade. Quando Ele foi para a cruz, em la cruz, antes de morir, Jesus disse assim: está consumado, ou consumado és. Quando Jesus pronunciou essas palavras, Jesus dizia: se acabou o domínio do diabo, se acabou. Amém, gente? Há versículo bíblico em el Evangelho de São Lucas que Jesus deixa isso muito claro para nós outros. Eu pedi que colocasse em pantalla. Coloque em pantalla, por favor. Senhor, hasta los demônios que... Então, se mira, aqueles demônios que começaram a dominar a humanidade com a venida do Senhor Jesus, eles começaram a sujetar-se ao homem por el nome de Jesus. A autoridade. Coloque o versículo que sigue, por favor. El que sigue. Les digo: eu veía a Satanás cair del cielo que? Como rádio. Os dois, lê em voz alta, os dois que? Potestade de quê? Serpentes e escorpiões. E sobre toda a força de quem?
e nada. E nada. Então se vê que coisa extraordinária. Jesus, ele digo, os dois, potestade, ou seja, poder, autoridade, para quê? Para quê? Pisar em serpentes. Se acorda quem ganhou Eva no paraíso? Quem ganhou Eva? A serpente. A serpente, Satanás. Então se os dois, autoridade, poder para pisar. E que mais? Escorpiões, os demônios. Então Jesus, ele deu a seus discípulos, a seus seguidores, essa autoridade para pisar. Para pisar. Ou seja, o diabo passou a estar que? Aonde? O bispo. Então por que minha vida é um inferno? Porque você não usa essa autoridade. Porque você desconhece essa autoridade. E se você não usa a autoridade que Deus nos dá em Cristo, o diabo vai imponer a autoridade dele sobre sua vida. Então se seu problema em sua casa não será vencido a gritos. Você pode gritar com seu marido, gritar com sua esposa, ele não vai cambiar por isso. Você pode ameaçar, me vou de la casa, me vou, se tu não cambia, eu me vou. Ele vai dizer assim, ai, graças a Deus, já era a hora. Se me hago entender? É verdade. Se você chega para seu chefe e diz assim, ó chefe, se você não me dá um aumento, eu me vou da empresa. O chefe, que bem, não tenho que pagar indenização, vete. Não sei se eu me hago entender. Eu não vou conseguir, com a força de meu braço, resolver essa classe de problemas. Eu tenho uma enfermidade, eu vou a um médico, o médico me dá um remédio, eu não me curo, vou a outro médico, não me curo. Eu tenho que usar, o que tenho que usar? A autoridade. Eu tenho que usar essa fé em el Senhor Jesus. O diabo, ele vai sair de sua casa quando você use essa autoridade. Quando você diga para ele, diabo, em nome de Jesus, tu vais sair da minha família, tu tens que sair da minha casa. Ele vai sair. Quando seu marido chega para você e ele diz assim, eu não te amo mais, ou eu nunca te amei, não é ele. Por detrás dele está um demônio. Quando seu filho lhe agrede, lhe desobedece, lhe grita, não é ele. Por detrás dele há um demônio. Há um demônio por detrás dele. Você não vê, mas há um demônio ali. Quando você é agredido por sua pareja, de pronto sua pareja lhe golpeia, lhe humilha, não é ele. Por detrás dele há demônios que o dominam e exercem sobre ele a autoridade. Ele está dominado. Há muitas pessoas que elas dizem assim, melhor me vou a divorciar. Esse homem não tem remédio, essa mulher não tem caso. O problema é que você não usa essa autoridade que Deus lhe deu. E se você não usa, o diabo destrui sua família. Ele lhe coloca em la ruína. Por quê? Porque não se está usando essa autoridade que temos quando nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Essa autoridade não é apenas para o bispo. Não é porque eu sou o bispo que o diabo se me sujeta, não. Ele me obedece porque eu obedeço a Deus. Por causa de minha fidelidade ao Senhor Jesus, por causa do Espírito Santo que está em mim, é que Ele me obedece. E isso acontece com qualquer de vocês que estão aqui. Você não necessita vir ao pastor para que o pastor ore por você.
Você não necessita disso. Porque quando você entende que todos os que estamos em Cristo temos quê? Temos autoridade. Você se independiza dos homens. Você passa a viver por sua fé. Então, quando aparece um problema, quando aparece uma situação adversa, ao contrário de você que dar, porque você sabe que há pessoas que quando todo leva bem, ela está sempre bem, mas a coisa vai mal, ela começa a ser toda. É verdade ou não é verdade? Por quê? Aí começa a questionar: por que, Deus meu? Por que? Aonde tu estás? E começa a falar tonteria. Mas eu vou na igreja. Mas eu dou me dízimo. Mas eu hago isso. E empieza a querer justificar-se com obras. E nós outros não somos justificados por obras. Somos justificados por fé. Amém? É nossa fé que nos justifica ante Deus. É quando eu creio em lo que está escrito e eu obedeço. Então, quando vem o problema, vem na dificuldade, ou se você se encontra em dificuldade, não chore, não lamente, não murmure, use quê? A autoridade, você la tem. Você se entregou a Jesus? Você pensou, já puxo dúvida. Se entregou ou não se entregou? Quem se entregou? Deveras. Então, se você se entrega a Jesus, você passa a ter quê? Autoridade. Você está enferma. Aí você vai dizer assim: ô bispo, ore por mim. Vou orar. Com muito gosto eu vou orar. Mas você tem autoridade para descer a essa enfermidade. Você diga a ela assim: enfermidade, em nome de Jesus, tu vas sair de meu corpo. E ela vai sair. Por causa de quê? Da autoridade de quem? Do Senhor Jesus. Coloque de novo no versículo, Chico. Os dois autoridade. Coloca aí. Eu quero que ponga-se de pé. Você vai ler em voz alta. Tá bem? Lê em voz alta. Os dois. E sobre. E nada. E nada quê? Então, se eu lhe pergunto, você tem que temer a bruxa que lhe hace coisas? Não. Por que não? Porque você tem autoridade. Mas o bispo é que me tiraram da bruxeria na porta da casa. Lhe tiraram? Mas o que você tem? Autoridade. Use-la. Não venga aqui chorando desesperado. Ai, pastor, ore por mim. Me tiraram na bruxeria. E qual o problema? Qual o problema? Você tem quê? Autoridade. Com essa autoridade que você tem, você vê a bruxeria e você diz assim: demônio, tu estás amarrado em nome do Senhor Jesus. Em minha casa tu não entra, em minha vida tu não entra, em nome de Jesus. E ele não vai entrar. Mas se você já quer dar, ai, Deus meu, não haga isso. Deus nos ha dado autoridade. Entendiste? Autoridade. Use-la. Of course. Entendeu, madre? O que você entendeu? Que Deus nos ha dado autoridade. ¿Para quê? Para sacar al demonio de nosotros, del enemigo. Os dois quê? Potestade de pisotear. Então, se você tem autoridade para quê? Pisotear. Você tem essa autoridade. Amém?